Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão USP. Não é de hoje que as ações da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, têm pulado os muros da universidade e atuado até mesmo em cidades vizinhas. Porém, agora chegou a vez de levar promoção de saúde aos povos originários, aos povos indígenas, dentro da expedição Saúde Sem Limites. E para falar mais sobre essa ação, estamos conectados aqui hoje com o professor Roosevelt Bastos, que foi o coordenador dessa expedição. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Está aqui hoje mais uma vez falando aqui com a TV USP. Para mim é sempre uma satisfação, né, divulgar os trabalhos que a gente realiza, e a TV USP tem sido uma grande parceira nesse sentido. Então, estou à disposição sempre. Professor, muito obrigado. Professor, vamos lá. Onde foi essa expedição, professor? A expedição com os povos originários? A expedição foi na aldeia Guarani, em Boracéia, Praia de Boracéia, no município de Bertioga, litoral do estado de São Paulo. Lá nós temos uma população que varia um pouco, porque eles são 5 grupos da aldeia Guarani do Rio Silveiras, né? E eles, pelo país, assim, pelo estado de São Paulo, por dentro, fora das estradas e tal, eles casam e se dão em casamento entre outras tribos também, e às vezes a gente tem uma flutuação no número da população, mas eu diria que, pelo que conheci lá, de uns 700 a 900 seria a população do Tupi-Guarani daquela aldeia. Professor, a gente já falou sobre Boracéia aqui em outros programas, outras entrevistas, das atividades que a FOB tem desenvolvido lá com Boracéia, né? Como que surgiu a ideia assim, de ampliar esse atendimento ali, pular um pouquinho ali os muros ali de Boracéia e chegar até os povos originários dessa aldeia, professor? A história é bem interessante, porque no ano passado, em 2021, nós fizemos um trabalho com as unidades móveis da USP de promoção social, um trabalho de extensão universitária na cidade de Boracéia. E a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que promoveu as atividades, divulgou no seu website, e o professor Jorge da EASH, da USP, viu e falou: o professor Roosevelt, que eu não conheço, está realizando atividades em Boracéia, e eu também trabalho em Boracéia, só que com os indígenas. E aí ele me mandou um e-mail, e nós começamos a conversar, e havia, na verdade, uma confusão aí das Boracéias, né? Porque nós temos um município no interior do estado de São Paulo, com o qual eu tenho trabalhado já há alguns anos, que é o município de Boracéia, com aproximadamente 4.500 habitantes. E existe a Praia de Boracéia, em Bertioga, que na Praia de Boracéia nós temos os povos originários ali, uma aldeia Tupi-Guarani, né, chamada Terra Indígena Rio Silveiras, né, onde nós trabalhamos. Então eu acabei que tenho agora desenvolvido atividade nas 2 Boracéias, né? Então foi por conta de uma confusão do nome aí, do homônimo aí de Boracéias, que surgiu esse contato. Foi muito interessante isso, né? Mas foi isso mesmo, né? Ele lá foi sensível a verificar a necessidade em saúde bucal e falou: esse professor acho que trabalha com saúde bucal de populações, né? Quem sabe se interessa por populações vulneráveis e tal. E conversou comigo, e eu realmente fiquei muito interessado, porque é um local onde nós podemos desenvolver o tripé universitário. Há uma grande necessidade da população em termos de saúde bucal. Eu diria que a população infantil com menos de 6 anos tem uma grande necessidade, a cárie dentária lá graça muito, e nas outras idades também, mas naquela idade é muito forte. Eu não fiz o exame epidemiológico dessa vez, com essa idade, mas posso dizer com tranquilidade, por ter
conversado com as crianças, ter convivido com elas, eu percebi uma grande diferença ali para pior, né? Que a gente agora já está pensando em fazer parcerias, fazer projetos para que a gente mude essa condição lá, né? Mas eu achei sensacional a oportunidade de trabalhar com povos originários. Eu já trabalhei com diversas populações vulneráveis, inclusive na Amazônia, mas nunca imaginei trabalhar com indígenas, né? Sempre com aquele receio da recepção e de uma série de preocupações que a gente tem, do que a gente ouve muitas vezes, que podem ser hostis e tal, mas na verdade não foi isso que eu vi, né? Eu vi uma população interessada na interação com a nossa sociedade e vi uma população que tem grande necessidade social e de saúde, né? Então, eu conversei com o cacique da aldeia e uma das perguntas que ele fez foi como que faz para ter ingresso de indígenas nos cursos superiores da USP. Que legal. Uma vez que a Unicamp tem um vestibular específico para indígenas, né? Nós temos cotas para indígenas, né? Então já estou até pensando em de alguma forma, da próxima vez que for para lá, levar informações sobre vestibular, sobre oportunidades acadêmicas da USP, que a gente já trabalha aqui em Bauru com essas condições, e acho que aquela população tem interesse, né? Eles têm uma escola lá que vai no mesmo ambiente, uma escola de infantil até o ensino fundamental primeiro ciclo e o ensino fundamental segundo ciclo e médio, que é uma outra escola, mas todas as duas funcionando no mesmo ambiente, né, em horários diferentes e tal. Isso otimiza também o refeitório, os benefícios que eles têm, e eu fiquei assim bastante interessado e percebi diversas necessidades lá. Professor, nessa primeira visita, então, abriu essas portas, né? Tanto para o senhor quanto para eles, né? O senhor mesmo falando, quebrou esses paradigmas, né? Que às vezes a gente tem, né? Em relação aos povos indígenas. Foi falado de educação, né? Mas especificamente na questão da promoção de saúde bucal ali, o que vocês fizeram lá? Foram alunos aqui da FOB, foram para lá? Qual que foi a atividade que vocês desenvolveram lá nesse primeiro momento, professor? Nós fomos com um grupo de 10 pessoas, né, incluindo o motorista da USP e um servidor eletricista, né, que foram o Vitor e o Renato, nos ajudaram muito nas atividades lá, e levei uma aluna de pós-graduação e 6 ou 7 alunos de graduação, sendo todas de 4º ano, exceto 2 de 2º ano. Né? Da odontologia. Todos de odontologia, certo. Porque eu já imaginava outras necessidades, mas como uma primeira visita, eu acho que foi mais precavido ir com um grupo menor, né, para que a gente possa fazer um trabalho e observar bastante as condições sociais e o nosso relacionamento com eles, né? Então, nós realizamos uma conversa com os escolares e com a direção da escola e com o dentista da CESAI, né? Conversamos então com a CESAI também quando estávamos lá e distribuímos autorizações para que a gente pudesse fazer um exame epidemiológico, ainda que não registrado no Comitê de Ética em Pesquisa, mas nós precisávamos conhecer as crianças, né? Então, os nossos alunos fizeram exames, verificaram a condição de cárie dentária e a condição gengival,
de crianças do ensino fundamental, segundo ciclo e ensino médio, né? Então, aí crianças e adolescentes, né? Praticamente adolescentes. Nós não realizamos nenhum tipo de tratamento cirúrgico, a gente não extraiu o dente, também esse não é o nosso objetivo, né? A gente quer salvar dentes, né? Então, os alunos utilizaram uma técnica chamada de restauração atraumática, com ionômero de vidro. O ionômero é um material bastante interessante para atividades desse tipo que nós realizamos, para que a gente paralise a cárie, para que a gente paralise a dor da cárie dentária, né? E especialmente em escolares ou em qualquer pessoa, né? Porque a dor, ela atrapalha o desenvolvimento das capacidades de cada um, as suas habilidades. Então imagine que alguém vai precisar trabalhar sentindo dor de dente, ou alguém quer assistir lá a equação de matemática que a professora está ensinando, né, a função de primeiro grau, de segundo grau, que tem a sua dificuldade em si, e ele ainda tem que vencer a dor que ele está sentindo nos dentes. Então isso já tem comprovação de que afeta o desenvolvimento acadêmico das crianças e dos adolescentes, de quem quer que seja, né? E então isso nos sensibiliza muito, né? A gente quer que a criança vá para a escola e tenha o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu potencial todo voltado para o ensino, e não para ficar dividindo com uma dor nos dentes, né? Isso é um problema grave, né? E nós interferimos nisso, né? Trabalhamos, eu ainda não tenho os números, porque a gente registrou tudo, mas ainda não compilamos, ainda vamos fazer um relatório final para entregar para a CESAI, entregar para a FOB, para a USP, para a própria aldeia, né? E nós estamos assim muito satisfeitos desse primeiro contato, né? Os alunos puderam desenvolver um pouco da sua segurança nos diagnósticos, a sua segurança no atendimento clínico, né? E a população de lá recebeu essa acolhida em termos de algum atendimento odontológico e bastante atividade de educação e saúde. Nós tínhamos lá uma televisão, tanto na carreta quanto na escola, que nós colocamos desenhos animados, informações sendo passadas na televisão, assim como a gente faz com pôsteres eletrônicos na universidade, quando a gente apresenta trabalho em congresso. A gente fez isso lá, então ia mudando a página. Então, na escola mesmo, nós atendemos numa sala ao lado do refeitório. Então, enquanto as crianças, os servidores, quem quer que seja, estivesse ali fazendo refeições, estavam de olho no televisor, que era um televisor grande o suficiente para que em todo o ambiente pudessem assistir, né? E cantando a musiquinha e tal. Então foi uma coisa assim mais divertida e importante, eu acredito, porque eles têm essa necessidade, né? E tem também, eu conversei com um indígena lá, o Josias, né? Tiramos foto com ele. Josias é uma pessoa sensacional. E eu falei para ele assim, e quando você sente, uma aluna perguntou, quando você sente dor de dente, como é que faz? Aí ele falou assim, nós temos algumas ervas aqui que tiram qualquer dor. Que legal. E aí, quando nós estivemos na escola depois, né, isso foi no sábado, no domingo, quando a gente estava fazendo atividades de ciências humanas junto com o pessoal da IASH, né, com os alunos do professor Jorge. E aí, na segunda-feira, a gente já percebeu que a população procura muito a unidade de saúde, né?
Então, existem alguns que são mais arraigados à sua cultura original e outros menos já, e coisa que eu não imaginava, né? Então, eles lá estão já procurando a dipirona, procurando medicamentos que para nós são mais comuns, assim, e que realmente a população tupi-guarani ali tem uma relação muito forte com a nossa cultura, né? O que é também um grande problema, porque eles se misturam com a nossa cultura, o que não é um problema a princípio, né? As pessoas devem ter liberdade, mas eles estão levando para dentro das aldeias, pelo que percebi, os nossos maus costumes, né? De alimentação ruim, que está os afetando. Essa cárie dentária não vem de uma população, de uma alimentação mais natural, ela vem de alimentação industrializada, açúcar mesmo, né? A cárie é açúcar dependente. Então, e por outro lado, eles têm um receio de se utilizarem de produtos industrializados, do que não é natural. Então, eles estão aceitando a alimentação nossa, mas não estão assumindo também os nossos meios de prevenção, né? Que aí nós vamos precisar conversar com eles para que a gente consiga um meio termo aqui, né? Existem alguns outros costumes lá que me preocuparam bastante, né? Eles fumam muito o tabaco, um cachimbo, né? Que a gente sabe que isso é cultural para o indígena e até religioso para eles, mas a gente devagar vamos conversar a esse respeito, né, para que a gente e conhecê-los, né, para saber até que ponto isso pode estar influenciando a condição de saúde bucal deles, né? Acho que essa é a grande questão. Professor, para a gente finalizar, eu entendi esse discurso do senhor, claro que não influenciando na cultura deles, não é isso que a FOB pretende, né? É dar esses métodos de prevenção sem influenciar, atrapalhar, invadir a cultura deles. Não, tanto que, desculpa interromper. Não, claro. Mas a gente tem o maior cuidado com isso. Importante, né, professor, a gente destacar isso, né? Sim, é importantíssimo destacar isso, né? As atividades que nós realizamos, a gente foi para lá já com autorização do pajé da tribo, né? Quando estávamos lá, fiz questão de conhecê-lo pessoalmente, depois fiz questão de conhecer o cacique, conversar com todas as lideranças. Isso aconteceu depois de 2 dias. Eu já estava lá na tribo, nós conversamos, foi muito boa a conversa, né? E acho que a gente não quer modificar a cultura indígena, não é isso. Nós queremos fazer com que eles desenvolvam a sua vida da melhor forma e sem dor, né? Não é porque ele eu sempre falo isso, não é porque é indígena, não é porque é ribeirinho, não é porque quem quer que seja, que tem que ficar sentindo dor nos dentes, ou dor em qualquer dor, né? Por que eu posso ter meus dentes tratados e eles lá não, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né? Não é de a gente chegar lá e querer regular a vida deles, porque se a gente olhar socialmente, né, antropologicamente, a gente sabe que não existe a cultura que é certa, a cultura que é errada, não, existem as culturas e elas devem ser respeitadas, né? Agora, nós temos recursos, né? A ideia é fazer com que os nossos recursos estejam à disposição deles. Então, há uma grande necessidade de reabilitação bucal lá, por exemplo. Os idosos lá provavelmente usam próteses extensivas, né? Ainda não sei qual a situação, mas provavelmente,
não deve ser tão diferente da nossa brasileira, onde no último levantamento nacional a grande maioria dos idosos não tinham sequer um dente na boca. O dente que está na boca, ele tem ou cárie de coroa, ou cárie de raiz, ou doença periodontal. Então, nós precisamos intervir nisso, né? Então, a nossa ideia de trabalhar com povos originários é de conhecê-los, né? Claro que, como professor universitário, eu preciso coletar informação, divulgar informação em revistas de seletiva política editorial, mas eu também posso levar os alunos para lá para realizarem atividades que vão promover a saúde, prevenir doenças, né, proteger a saúde, né, que é para aquilo que eu fui forjado na universidade, né, e aquilo que eu gosto de fazer, né. Então, se eu tiver que sair aqui desse ar-condicionado para ir para o calor lá fora e expor a minha careca aqui no sol, eu vou fazer isso, né? Que até gosta mais, né, professor, na verdade, né? Gosto de fazer isso e me sinto útil fazendo isso, me sinto útil fazendo com que os nossos alunos aprendam um pouco mais dessas condições, que tenham um pouco mais de humanização, sabe? Um pouco de coração, além da técnica, né? A técnica é importante, mas se não tiver um pouco de coração envolvido, né? Nem digo de você ver uma situação difícil e sair chorando, não é isso não, né? É de ver uma situação difícil e verificar o que eu posso fazer para mudar essa condição, né? É nisso que eu estou interessado, né? Eu acredito que é por isso que a FOB nos apoiou tanto, porque a FOB tem um forte apelo técnico, né, tem grande qualidade técnica, mas eu percebo que a FOB em todos os departamentos tem uma sensibilidade enorme quando eu falo assim, eu vou lá para o meio dos indígenas e vou fazer um atendimento, eu vou lá no assentamento, eu vou lá e aí eu vejo que a faculdade apoia, e o que eu percebo? Que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP tem todo o interesse de levar tudo que a USP realiza e promove e alcança para todo o povo, pelo menos paulista, né? Então, se eu puder ser um veículo disso, eu estou muito satisfeito de fazer isso, porque realmente eu gosto muito de fazer, não me importo de dormir onde quer que seja, né? É claro que eu gosto de uma cama bem fofinha, muito gostosinha, né? Com um ar-condicionado ligado quando está quente, mas se for necessário, a gente abre mão de alguns benefícios assim, para que a gente possa observar o nosso próximo numa condição melhor do que ele possa estar vivendo, né? Eu acho que é isso, né? Assim, para mim foi um grande aprendizado essa viagem, né? Alguns dias de grande aprendizado, de conversas importantes, assim, eu já fui para alguns lugares nessa vida, mas poucos me impactaram tanto quanto nessa viagem que eu fiz aos povos originários, né? Então a gente pretende continuar com esse trabalho, né? Já estou aqui pensando na próxima expedição, né? Já estou com um projeto para enviar para a FAPESP com idosos e incluir os povos originários, né? A ideia nossa é de acompanhar a população, de realizar atividades de restauração da saúde e também de acompanhar do ponto de vista epidemiológico, das pesquisas, né? Então, realmente fazer com que o tripé universitário aconteça pelo projeto Saúde Sem Limites, povos originários. Professor, queria parabenizar o senhor, a galera que foi lá pela essa ação e desejar boa sorte aí nos próximos passos. Conto com a gente aqui para divulgar as ações sempre que elas forem realizadas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço muito a oportunidade e também estou à disposição. Um abraço a todos.
Obrigado, professor. O Conexão USP de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.